Então, pessoal, lá na semana 5, eu comecei lá a fazer uma introdução com vocês sobre equações do segundo grau, tá? Então, lá na semana 5, eu coloquei equações, falei lá que o número que vem antes do x ao quadrado é o a, o número que vem antes do x é o b e o número que está sozinho é o c. Esse a, b e c são os coeficientes da equação, tá? Então, lá na semana 5, eu pedi para vocês identificarem se a equação era completa ou incompleta, determinar o A, B e o C, que são coisas que a gente vai precisar ainda. Pedi para vocês montarem algumas equações que não estavam na forma geral, passar para a forma geral, tá? E aí, foi a parte inicial. Agora, na semana 6, eu passei exercícios para a gente começar a resolução de equação, tá? E a resolução de equação, ela dá para a gente começar utilizando a fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara famosa que vocês já ouviram falar, tá? Mas para aplicar a fórmula de Bhaskara, a gente precisa seguir alguns passos, tá? Na ordem correta, para a gente conseguir resolver a equação completinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a letra A, que tá lá na semana 6, tá? E daí depois vocês vão fazer as outras, tá? Então, a letra A tem assim lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, tá? Primeira coisa, então, é identificar quem é o A, B e o C. Por que é a primeira coisa? Porque essa equação ela já está na forma geral, tá? Já tem um termo em x ao quadrado, já tem um termo em x e já tem um termo sozinho e ela tá igual a 0. Ela já está na forma geral. Quando ela já está na forma geral, a gente já pode começar aplicando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai calcular o delta. Aliás, antes a gente vai determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá? Então, o A é o número que tá aqui, ó, na frente do x ao quadrado, que quando não tem nada, é 1. O B é o número que tá na frente do x, tá? Que nesse caso é menos 5. E o C é o termo independente do x. O que significa isso? Ele tá sozinho, ele não depende do x nem do x ao quadrado. Ele é o termo sozinho. Nesse caso, é o 6. Então, determinado quem é A, B e C, a gente vai calcular o delta, tá? Então, a fórmula do delta é qual? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima, né? Delta é igual ao B ao quadrado. Então, eu vou lá nas minhas letras e vou ver quem é que é o B. No caso aqui, o B é menos 5. Sempre digo lá para vocês que quando o número for negativo é para usar parênteses, tá? Menos 5 ao quadrado. Segue a fórmula. Menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 6. Pronto, substituí todas as letras pelos números e agora eu vou calcular o valor numérico. Delta. Bom, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então, menos 5 elevado ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E vezes 6 é menos 24. Logo, o delta, então, é 25 menos 21, que é 1. Tá? Então, primeira parte, pego a equação inicial, vejo se ela está na forma geral. Se ela está na forma geral, ok. Determino quem é A, B e C. Determinei e vou para calcular o delta. Pronto, achei delta igual a 1. Agora eu vou passar para o próximo passo, que é determinar os valores de x, tá? Então, vamos lá. X, então, vai ser igual. A fórmula para achar o x é a seguinte. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Essa é a fórmula para
fazer a fórmula, a gente precisa substituir o que a gente não conhece aqui pelo que a gente já conhece para calcular. Então, vamos lá. X é igual a menos B. O B, a gente achou lá que era menos 5. Então, parênteses, toda vez que ele for negativo, a gente usa. Mais ou menos a raiz de delta. A gente achou lá que o delta era 1. Então, raiz de 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 1. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver o que é possível, tá? Então, o que eu tenho? Que o x é igual a menos 5. Menos 5 é 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Tudo isso dividido por 2A. 2A é 2 vezes 1, então eu tenho aqui 2. Pronto, até aqui ok. Agora, como a equação é de segundo grau, a gente pode achar até 2 resultados. Pode ser nenhum, pode ser 1, pode ser 2, tá? Então, a gente vai seguir aqui para ver quais são os valores que a gente vai achar para x. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou achar o x1, que é o primeiro valor do x, tá? E quando eu for achar o x1, que é o primeiro valor do x, eu vou usar a parte positiva, tá? Então, aqui, ó, a parte positiva aqui a gente vai usar para achar o x1. Então, o que eu vou ter? 5 mais 1 dividido por 2, tá? Para achar o x2, eu vou usar o negativo. Eu não tenho como usar mais e menos ao mesmo tempo. Então, eu vou primeiro para o x1 usar o mais e para o x2 usar o menos. 5 menos 1 dividido por 2, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai terminar o x1. Então, o que eu tenho lá? 5 mais 1, que é 6, dividido por 2. Eu consigo fazer 6 dividido por 2, é 3. Logo, o valor do x1 é igual a 3. Já o valor do x2, tá? A gente vai usar a parte negativa. 5 menos 1 é 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 eu também sei, eu tenho como fazer. 4 dividido por 2 é 2. Então, as duas raízes ou as duas soluções para essa equação, tá? São 3 e 2. Então, o x1 vale 3 e o x2 vale 2. Como é que a gente escreve para finalizar? Solução igual ao x1, que é 3, vírgula, que vai vir no outro, x2 e fecha as chaves. Então, a solução para a letra A da semana 6, que está lá nos exercícios, que são 6 exercícios, a primeira, a solução é 3 e 2. Todo esse processo vocês vão fazer para todas as equações, exceto quando delta de uma delas, que lá nos exercícios vai ter, for negativo. Por quê? Porque o delta ele vai para dentro da raiz. E como não existe raiz quadrada de número negativo, assim que o delta der um número negativo, já dá para encerrar e dizer que a solução é vazia, tá? Porque não tem como extrair raiz quadrada de número negativo, tá? Então, assistam esse vídeo com calma e façam esses passos nessa sequência para resolver os exercícios lá, os 6 exercícios, que na verdade agora são 5, né? Da semana 6, tá? Ok, qualquer dúvida, pode me chamar.